Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Um Caminho para a Luz. O meu nome é Adailza Melo Videira. Estou aqui para dar continuidade na leitura do nosso livro Faça Diferente, Faça Diferença. Continuando. A segunda lição. No final da tarde do dia 5 de junho de 1914, enquanto baixava sozinho o pesado portão de ferro da loja, pensava na guerra que eclodira na Europa e na sua influência em minha vida particular, bem como na economia de meu país. Aquele fora o dia de meu aniversário e os meus colegas de trabalho trouxeram um bolinho e cantaram parabéns comemorando os meus 18 anos de idade. Era para eu estar feliz. No último ano, fizera mais dinheiro do que em toda a minha vida. Meus sonhos tornaram-se realidade em curto espaço de tempo. Já tinha um cavalo alazão, batizado de Sol, sonho de infância que realizei muito antes do que havia previsto, uma vez que era uma de minhas metas de longo prazo. Entretanto, senti um enorme vazio no coração. Já havia conquistado tudo o que desejava. O meu caderno de anotações, aquele no qual anotara os sonhos que desejava realizar, completara o seu ciclo. Eu já não tinha mais objetivos. Estava com a vida que pedira a Deus. Já havia conquistado tudo o que eu queria. E agora? Eu fechava a loja todos os dias e sentia enorme orgulho na confiança que o Senhor Jacó depositava em mim. Daquela vez, porém, não prestei a atenção necessária à tarefa e antes que pudesse fazer qualquer coisa, despenquei de onde estava numa queda violenta. Imediatamente, senti uma dor intensa no peito e dei-me conta de que estava preso sobre aquela massa de ferro que trouxera comigo na queda. Sem poder respirar, com metade do corpo dentro da loja e a outra na calçada, gritei por socorro, sem me dar conta de que de minha garganta não saía som algum. E o pior, era muito comum não ter viva alma naquele lugar ao final do dia. Que forma ridícula de morrer! A dor aumentava, enquanto uma voz silenciosa questionava dentro de mim. Agora que finalmente cheguei onde queria em minha vida, iria desfalecer dessa maneira? Não é possível. Não posso acreditar. Não nasci para morrer assim. Meu coração batia sobre a camisa, bombeando sangue com fúria intensa. Pontos negros surgiam diante de meus olhos, com um bando de corvos surrealistas, e por um instante quase tive certeza de que de um jeito ou de outro ia acabar a minha breve vida. Um pensamento intruso gritou ironicamente: vou morrer justo no dia do meu aniversário? Fiquei imaginando o que o Sr. Jacó e os funcionários diriam, caso me vissem naquele estado. É provável que achassem até graça da minha falta de atenção, não fosse tão trágico a situação em que me metera. Mas eu não estava achando nada daquilo engraçado. Meu peito doía muito. Pensei em voltar a gritar por ajuda quando senti o portão se levantando. Ergui os olhos lentamente e senti uma forte emoção. Um frio percorreu todo o meu corpo ao ver um senhor alto, bonito, com olhos grandes e escuros, do tipo que chamam de olhos ibéricos, e com uma pinta na orelha esquerda. Na súbita retirada do peso sobre o meu peito, veio o alívio imediato da dor. Voltei a respirar, voltei a pensar, voltei a falar. Meu Senhor, que grande alegria revê-lo! Obrigado por me ajudar. Achei que fosse morrer aqui, na falta de atenção à minha vida, na falta de atenção minha, e percebi rapidamente que desejava compartilhar com ele. Tenho muito para contar. Conseguir realizar as... Sem permitir que eu terminasse de falar, ele disse:
Olá, Pedro, meu rapaz. Não precisa agradecer. Tenho acompanhado teu sucesso e vim dar os parabéns pelo seu aniversário. Enquanto ele me ajudava a levantar, fiquei curioso em descobrir como ele sabia que aquele era o dia do meu aniversário. Mas eu tinha tantas coisas para falar que simplesmente agradeci. E enquanto me restabelecia, eu disse: Meu senhor, tudo o que me ensinou foi de grande valia. Naquela época, sem dinheiro, sem comida, sem lugar para dormir, o máximo que eu podia desejar era voltar a estudar, aprender uma profissão, ter onde morar, ser respeitado como pessoa. Agora veja só, sempre quis ter o meu próprio cavalo. Esta semana me dei este lindo alazão como presente de aniversário. Era um majestoso equino, alto, castanho avermelhado, com uma mancha em forma de estrela branca no meio da testa. Poucas pessoas na cidade tinham um cavalo como aquele. Parabéns, meu rapaz! Em apenas um ano alcançou todas as suas metas. Você deveria estar radiante, feliz como nunca. Contudo, sente uma tristeza inexplicável dentro de você, não é mesmo? Como era possível saber daquilo? Meu senhor, estou curioso. Quem é você? Qual é o seu nome? Sou apenas um amigo. Pode me chamar assim. Quero que você venha até a minha fazenda, pois temos muito que conversar. Sem pestanejar, subi em meu cavalo. A dor do acidente já era suportável. Mas algum tempo ali, sem poder respirar por completo, poderia ter sido fatal. Salvar a ele a minha vida? Um pensamento ecoou num tom leve e sorridente em meu cérebro. Acho que sim. Ele salvou a minha vida. E não foi a primeira vez. Segui a linda carruagem negra que rumava para fora da cidade. No caminho, fui pensando em quem ele era e na razão para tanto mistério. Decidi confiar. Após atravessarmos um riacho com águas rasas e cristalinas e cascalho ao fundo, seguimos por uma estrada estreita, orlada por grandes árvores que filtravam os últimos raios de luz do sol poente, formando um padrão de luzes e sombras que mais lembrava um quadro feito por um hábil e inspirado pintor impressionista. Logo, chegamos à entrada da fazenda. Era um belo portão, recém-construído, envolto por um arco de alvenaria coberto de telhas para proteger da chuva e os recém-chegados. Estava aberto. Da entrada, já era possível ver a casa grande onde meu amigo morava. Ele saltou da carruagem e chamou por mim. Apeei e entrei com ele em sua casa. O vestíbulo levava a uma sala com pé direito muito alto, móveis estilo Luís XV, quadros autênticos e bem distribuídos pelas paredes. Ao fundo do salão havia uma passagem para outra sala, esta mais austera, porém com o mesmo bom gosto da sala principal. Bem à nossa frente havia 2 confortáveis sofás diante de uma lareira. Eu estava absolutamente encantado com o lugar e com a decoração, quando a voz do meu amigo interrompeu meus pensamentos. Sente-se, Pedro. Fique à vontade. Obrigado, senhor. Muito obrigado por me convidar para conhecer a sua casa. Não há de quê, meu rapaz. Sentei-me em um dos sofás e antes de se acomodar, ele acendeu a lareira. Lembrei-me do nosso primeiro encontro e disse: Nunca me esqueci de que devemos primeiro colocar lenha na vida e depois, somente depois, esperar ela nos dê fogo. Sei que você aprendeu bem essa lição. Os resultados comprovam. No entanto, eu o trouxe até aqui
pois precisamos continuar a nossa conversa. Pedro, meu amigo, deseja que eu continue passando-lhe experiências e dando-lhe instruções? Acomodei-me naquele confortável sofá e, com a expressão de quem não queria perder nem um segundo de seus ensinamentos, assenti com um ansioso menear de cabeça. A felicidade não está na realização de suas metas, afirmou. Meu senhor, da outra vez em que nos encontramos, aprendi que era importantíssimo ter metas claras e definidas, escritas no papel. Falei, um tanto atordoado com o que acabara de ouvir. Eu as tenho aqui comigo desde aquela noite até o dia de hoje. Minha vida mudou muito. Consegui tudo o que eu queria. O senhor tinha razão. Estava certo. Por isso, não consigo compreender essa nova lição. Não faz sentido. Você está feliz? Ele me perguntou, como se já soubesse a resposta. Pensei, baixei o olhar e, num tom de voz quase imperceptível, respondi: acho que não. Tenho sentido um vazio que não consigo explicar, e isso está me tirando a alegria que sentia ao alcançar cada uma das minhas metas neste último ano. Esse é o ponto aonde quero chegar. A felicidade não se encontra na realização de suas metas, e sim no caminho para realizá-las. A felicidade não é uma estação chamada sonhos realizados, e sim uma jornada chamada em direção aos meus sonhos. E concluiu: por isso, nunca deixe de sonhar e tenha sempre novas metas em sua vida. É a esperança no futuro que traz a força e a alegria de viver no presente. Então serei mais feliz enquanto estiver buscando do que quando alcançar uma meta? Perguntei. Exato! É claro que a sensação da conquista é algo maravilhoso. Você mesmo já experimentou. Mas e depois? Se você não tiver novos sonhos, novos objetivos, sentirá essa sensação de vazio que agora o perturba. Mas imaginei que, caso fosse escrever novas metas, estaria sendo ambicioso demais. Hoje tenho muito mais do que imaginei ter algum dia. Tenho até aqui mesmo um cavalo. Meu rapaz, se você pedir à vida um tostão, ganhará um tostão. Se pedir 1 milhão, ganhará 1 milhão. A vida nunca lhe dará aquilo que você não acredita que merece. Querer mais nada tem a ver com ambição, e sim com a vontade de continuar feliz, de estar sempre se aperfeiçoando e sendo o melhor que puder a cada dia. Por exemplo, qual é a meta de um atleta que se prepara para uma corrida de 100 metros rasos? Ser o vencedor, é claro. Sim, claro que sim. Você ficou feliz ao comprar o seu cavalo? Muito, respondi, sem ainda entender aonde ele queria chegar. Em que momento você acredita que o atleta é mais feliz? Nos treinos preparatórios, na corrida, enquanto ele vivia o esforço de cada passada, na visão da fita de chegada se aproximando, ou alguns dias depois que a corrida acabou? Penso que as lembranças do esforço e do momento da corrida o fazem muito feliz do que a lembrança do que já aconteceu, respondi, convencido de que acabara de aprender algo novo. Parabéns, meu garoto! Vejo que começa a entender. Deixe-me dar-lhe outro exemplo. Certa vez, quando eu era criança, decidi brincar de soldadinho de chumbo. Para isso, precisava construir um forte antes de dar início à brincadeira. Passei o dia todo ocupado com aquela construção,
fazendo um rio em volta do forte, construindo pontes, montando grandes muros com torres de vigilância e tudo mais. Porém, ao fim de tudo, quando terminei a construção, a brincadeira perdeu a graça. Foi então que percebi que a alegria está no caminho. Somos muito mais felizes na construção de nossos sonhos do que simplesmente nos acomodando após a sua realização. Sim, agora compreendo. Devo ter novas metas sempre e entender que a felicidade está no caminho para realizá-las. Por isso devo sempre estar traçando novas metas? Muito bem, parabéns. Nunca, jamais se acomode. Acredite que sempre pode mais. O Senhor está querendo me dizer que se eu sempre posso mais, significa que sou mais forte do que imagino ser? Filho, você é surpreendente. Percebo que está preparado para mais uma lição. A terceira lição. Meu amigo levantou-se e foi até a lareira para ajeitar as achas de lenha consumidas pelo fogo. Nesse instante, uma porta numa das paredes da sala chamou a minha atenção. Perguntei-lhe o que havia por trás daquela porta e ele me respondeu que ali ficava o escritório e a biblioteca. Em seguida, convidou-me para conhecer o outro ambiente. Quando ele abriu a porta, avistei uma linda escrivaninha de madeira nobre, uma cadeira de couro e uma enorme estante contendo centenas e centenas de livros. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele disse: são cerca de 10.000 volumes. Não entendia como ele fazia aquilo. Parecia que lia os meus pensamentos. Mas eu já estava me acostumando. Talvez o meu espanto fosse óbvio demais. Você já leu todos eles? Perguntei. Quase todos, mas os melhores estão aí. Mas os melhores não estão aí. Onde estão? Na escrivaninha. No gavetão da esquerda. Há uma pequena biblioteca contendo os melhores volumes de minha coleção. Com eles, aprendi princípios básicos e essenciais para obter sucesso, como me relacionar melhor com as pessoas, como alinhar meus valores, como vencer medos e barreiras, até mesmo como me vestir, comer, enfim. Toda a minha cultura foi adquirida com esses autores. O melhor, Pedro, é que aprendi a ser humilde, sem me humilhar, e a viver a vida livre como um pássaro, lembrando-me muitas vezes de apreciar o pôr do sol, sem me preocupar muito com os pequenos problemas. Descobri que posso ir e vir, realizar os meus sonhos, bastando que os registre em minha mente, transcreva-os num papel e diariamente os visualize, como se já fossem realidade. Essa atitude cria uma poderosa atração para que o universo lhe dê as coordenadas e providencie as oportunidades necessárias para a realização daquilo que deseja. Aprendi também o poder da gratidão. Compreendi que por mais que a vida não esteja como gostaria que estivesse, ela poderia estar ainda pior. Portanto, é importante ser grato, sempre grato com aquilo que já se tem, saber olhar o que possui de bom em sua vida, perceber que sempre tem algo bom. Ficou claro que a gratidão era o caminho mais curto para novas realizações futuras. E sendo assim, descobri a importância de ter esperança no futuro, mas sem esquecer de viver intensamente o agora. Viver o momento presente,
eu ouvia a preleção de meu mestre absurdo. Um futuro maravilhoso pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos e estão permanentemente em busca deles, contemplando com atenção e intensa presença o caminho para realizá-los. Sabe, Pedro, a diferença entre o possível e o impossível está na sua vontade. É importante você respeitar os seus semelhantes, tratá-los com dignidade e nunca, em tempo algum, desrespeitar os mais fracos ou os mais velhos e experientes, bem como aqueles que lhe deram a vida, seus progenitores. Muitas pessoas fortes acreditam ser fracas e, consequentemente, não obtêm os resultados que desejam. E essas pessoas só acreditam nisso devido a padrões limitadores impostos no decorrer de suas vidas. A propósito, você já foi ao circo alguma vez? Sem esperar pela minha resposta, ele disse: lembro-me de como o circo me encantava quando eu era criança. O que eu mais gostava era dos animais. O elefante chamava muito a minha atenção. Durante o espetáculo, aquele animal enorme fazia exibições de força descomunal. Contudo, logo depois da atuação, assim como até um segundo antes de entrar em cena, o elefante permanecia atado a uma corrente que aprisionava uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no chão. A estaca era apenas um pedaço de madeira enterrado alguns centímetros na terra. E mesmo que a corrente fosse grossa e pesada, me parecia óbvio que naquele animal, capaz de derrubar uma árvore com a própria força, iria arrancar a estaca e fugir facilmente. Que mistério! O que eu mantinha preso? Por que não fugia? Quando eu era pequeno, ainda confiava na sabedoria dos adultos. Pedi então a algum professor ou a algum parente, não me recordo agora bem quem, que me esclarecesse o mistério do elefante. A explicação que me deram foi a de que o elefante não fugia porque era amestrado. Fiz então a pergunta óbvia: se é amestrado, por que o prendam? Por que prendem ele então? Não me recordo de ter recebido a resposta coerente. Meu amigo e mestre sorriu e disse a seguir: com o tempo, esqueci-me do elefante e da estaca. E não foi senão anos depois que descobri que o elefante do circo não escapava porque fora atado à estaca desde muito, muito pequeno. Nesta fase de sua existência, a estaca ainda era muito forte para ele. E não importando o quanto forçasse, não conseguia livrar-se dela. Finalmente, o animal aceitou a sua impotência e se resignou ao destino. O elefante enorme e poderoso que vemos no circo não escapa porque realmente acredita que não pode se livrar. Ele tem o registro e a recordação de sua impotência, daquela impotência que sentiu quando era pequeno e com o qual se habituou pelo resto da vida. O pior de tudo é que ele jamais voltou a questionar seriamente sobre esse registro. Jamais voltou a testar a sua força. Meu amigo fez uma pausa e concluiu a seguir: muitas vezes somos como os elefantes. Vivemos cercados de limitações simplesmente porque alguma vez, quando éramos crianças, tentamos e não conseguimos, assim como o elefante, gravamos em nossa mente: não posso e nunca poderei. Crescemos carregando essas limitações que impomos a nós mesmos e nunca mais voltamos a tentar. Quando muito, de vez em quando, testamos as correntes, as fazemos ranger ou olhamos com o canto dos olhos para a estaca, confirmando o estigma
puedo, não posso e nunca poderei. A única maneira de romper essa limitação é tentar de novo, com muita coragem no coração. Contei essa história para você, Pedro, para que se lembre sempre de que é muito capaz do que imagina ser. Ouvindo aquela história, imaginei como o elefante ficaria feliz se continuasse tentando, se não desistisse da ideia de escapar. Também percebi que a nova lição combinava com a outra que eu recebera de meu amigo na primeira vez em que nós nos encontramos. Primeiro, eu deveria escrever os meus objetivos e entrar em ação. Depois, deveria continuar traçando novas metas, pois a felicidade estava mais na construção do que na realização. Viver o caminho é o que importa. Sendo assim, eu poderia até mesmo alterar as minhas metas, caso essas metas não fizessem mais sentido, pois ao longo da vida mudamos nossos valores. E, finalmente, eu deveria ter sempre a consciência de que somos muito mais fortes do que podemos realizar, muito mais do que imaginamos. Enquanto eu pensava, ele me interrompeu dizendo: meu rapaz, já é tarde, amanhã é sábado, e se você quiser, pode ficar aqui. Obrigado, meu senhor. Mas e a sua família? Sua esposa, seus filhos? O senhor mora sozinho nesta casa enorme? Não, Pedro. Eles estão em viagem. Fiquei para resolver alguns negócios e também porque queria falar com você. Comigo? Sim. Você terá uma missão muito importante na vida. Deverá receber os mesmos ensinamentos que recebi através dos grandes mestres, autores de todos esses livros. Eu? Mas como? Lembre-se da terceira lição, disse ele. Você é muito mais forte do que imagina ser. Naquele momento, decidi traçar novas e grandiosas metas e automaticamente peguei a caneta preta que trazia comigo desde o nosso último encontro, aquela que tinha gravado a palavra amigo em dourado brilhante. Em seguida, peguei o velho caderno. Foi quando ele me interrompeu dizendo: para novas metas, novos cadernos. Meu amigo virou a chave do gavetão de uma escrivaninha e tirou de lá de dentro um caderno de capa dura, marrom, onde se lia Livro dos Sonhos. Este é o seu presente de aniversário, disse ele. Recorte figuras de tudo o que quer ser, fazer e ter, e cole neste livro dos sonhos. Escreva as datas, como já ensinei, e leia-o diariamente. Então, pessoal, como seria, além de você pensar, de você ter as suas metas, os seus objetivos, você também ter as imagens e concretizar como se você já tivesse realizado. E mais que isso, o sinônimo não é ter, é ser. Seja grato já ao que você tem. Agradeça a nossa Mãe Terra, agradeça ao céu, à lua, ao sol, agradeça a energia que você tem na sua casa, agradeça o seu carro, o seu pé, seus pés, as suas mãos, agradeça o seu coração por sentir, agradeça. E lembre-se, você pode muito mais do que você imagina. Você é um ser grandioso e glorioso e o universo te escuta. Essa é mais uma parte do livro. Espero que vocês estejam gostando. Em breve daremos a continuidade. Peço aqui que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para ter as notificações, receber as notificações, dê um like, compartilhe.
Assim como estamos sendo contribuição, sejam também. Muita luz na sua vida e um beijo enorme de luz no seu coração. Até mais.